Fala galera tricolor, saudações tricolores, Matheus Benetti na área. E ontem infelizmente o nosso Flusão acabou sendo derrotado por 2-1 para a equipe do Vasco no primeiro dos dois duelos válidos pela semifinal da Copa do Brasil de 2025. E nesse vídeo de hoje, torcedor tricolor, a gente vai te mostrar um total de 4 erros que o Fluminense cometeu para acabar sendo derrotado pela equipe do Vasco. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo de hoje. E o primeiro erro que eu já quero começar apontando de cara é não ter substituído o Freitas no intervalo, que foi o que custou o segundo gol que a gente levou na nossa derrota. Freitas que vinha tendo durante todo o primeiro tempo uma atuação muito abaixo da média, só que entretanto, por escolha do técnico Luiz Zubeldia, jogou durante todos os 90 minutos. Olha só galera, alguns lances da atuação do Freitas. Tem esse primeiro lance com menos de 5 minutos do primeiro tempo, onde o Freitas tem a bola totalmente controlada com ele, só que o Freitas vai conseguir se complicar e quase dar o primeiro gol para o Vasco. Percebam, olha só. E aí, graças a Deus, ele conseguiu se recuperar. Nesse outro lance, percebam que o Ryan está correndo em direção à bandeirinha do lado esquerdo e não oferece o menor perigo de gol para o nosso Flusão. Só que quando a gente dá um play, olhem só, a falta infantil que o Freitas acaba cometendo. Nesse outro lance, o Freitas comete pênalti claríssimo e graças a Deus estava impedido. Nesse outro lance, que é o lance do primeiro gol do Vasco, eu vi muita gente culpando o Freitas. Só que assim, no meu entendimento, não dá para pegar o Freitas para Cristo nesse lance. Porque conforme a gente pode ver, nesse lance nós temos o René, que deveria estar na marcação do Nuno Moreira, e o Freitas, que deveria estar na marcação do Ryan. Só que o René não acompanha o Nuno Moreira, o que obriga automaticamente, deixa eu dar um play, ó, o Freitas a seguir acompanhando o Nuno Moreira. E a marcação do Ryan fica mais ou menos que para o Martinelli, conforme a gente pôde ver. O Thiago Silva vai junto com o Freitas nessa bola e o Ryan acaba aparecendo livre porque nem o René nem o Martinelli o acompanharam. Logo assim, só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. Ó. Nesse segundo gol, o Kenny e o Martinelli não conseguem fazer o corte. O Ganso, eu não entendi essa postura do nosso camisa número 10. O Hércules faz o certo, que é a falta. O Ganso era para ter feito a falta lá atrás, não fez. Só que o Hércules era para ter levantado rápido. O Hércules não era para ter ficado caído. Ó. O Vasco cobra rapidamente. O Andrés Gomes manda no Verratti, que estava marcado pelo Freitas, e o Verratti, em cima do Freitas, consegue marcar o gol da vitória do Vasco. Outro erro também crucial na derrota contra o Vasco foi o fato do Fluminense ter feito o primeiro gol jogando melhor do que o Vasco, ter parado de jogar e ter dado a bola para o Vasco. Ah, mas Matheus, por quê? Porque conforme todo mundo que assiste os times de Fernando Diniz jogar sabe que o estilo favorito do Fernando Diniz de jogar é tendo a bola. Se o time do Diniz não tem a bola, o time do Diniz fica fora da zona de conforto. Por isso, não era para o Fluminense ter parado de jogar e ter dado o que o Diniz queria, que era a bola. E também não era para ter parado de jogar porque a gente estava muito bem no jogo. E a gente estando muito bem, deveríamos ter buscado pelo menos fazer o segundo gol para aí sim buscar jogar em um erro do Vasco. Agora, ganhando de 1-0, o Fluminense não deveria ter feito isso. E a conta acabou chegando, tanto que o Vasco empata com 4 minutos e no último minuto do segundo tempo o Vasco vira o jogo. Por quê? Porque o Fluminense abriu mão de jogar futebol. O Fluminense simplesmente falou, opa, vou jogar no erro do Vasco. Só que esqueceu que essa é a forma com que os times liderados por Fernando Diniz mais gostam de jogar, tendo a bola, podendo propor o jogo. Quer tirar o Diniz da sua zona de conforto? Tire a bola dos times de Fernando Diniz, que eles ficarão perdidos. Que fique a lição para o segundo confronto no próximo domingo.
Mais um erro a se parafrasear junto com vocês, o terceiro dos 4 que vamos falar nesse vídeo de hoje, é ter mantido durante todos os 90 minutos o Everaldo, um centroavante inoperante. E aqui nós temos 2 culpados. O presidente Mário Bittencourt, que fez a escolha de não contratar centroavante nessa janela que tivemos agora de meio de ano, e também do técnico Luiz Zubeldia, que poderia muito bem ter testado o John Kennedy durante alguns minutos, mas preferiu seguir com o Everaldo, um centroavante que não consegue marcar gols há muitos e muitos meses. E a conta também chegou por conta disso. E assim, é muito delicado você ter um centroavante que não faz gol. Por mais que muitos vão argumentar, mas ele ajuda com a bola nos pés, beleza, mas ele é centroavante. A coisa que ele deveria saber mais fazer era gols. E o Everaldo, infelizmente, não consegue fazer gols com a nossa armadura com uma frequência bacana. Por isso, às vezes, é momento de você tentar algo diferente. E o quarto e último erro, culminante em 100% para o Fluminense ter saído derrotado ontem, foi o Fluminense, na reta final do jogo, ter ficado satisfeito com o empate, enquanto o Vasco, o Vasco buscou o gol da vitória. Por isso que acabou saindo vencedor do confronto. E assim, é lamentável. É o que eu sempre falo para vocês. A equipe adversária, quando joga na nossa casa o Maracanã, não pode querer jamais mais do que o Fluminense. Mas o Vasco na reta final quis mais e por isso saiu o vencedor, infelizmente. E esses então foram os 4 erros que custaram a derrota do nosso Flusão ontem, infelizmente para o Vasco por 2-1 no Maracanã. Erros esses que devem servir como lição, que devem servir que todo o time do Fluminense coloque a cabeça no travesseiro e reflita para não os repetir no próximo domingo, aonde temos que entrar o máximo focado e com a menor taxa de erro do mundo possível se quisermos sairmos classificados. E esse é então o nosso vídeo de hoje, e se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo que não deixem de deixar o like e também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos do nosso Flusão. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada!